Olá, irmãos, graça e paz. Hoje, neste novo episódio, a respeito dos puritanos, de homens piedosos que Deus usou no passado, que falam hoje nos nossos dias, eu quero falar a respeito da vida de Christoph Love, que nasceu em Cardiff, em Gales, em 1618, e com a idade de 14 anos ele foi ouvir William Ebury, vigário de St. Mary's, em Cardiff, que posteriormente se desviaria para o misticismo. Tempos depois, a sua esposa escreveu como Love reagiu a esse sermão. Deus se encontrou com ele e lhe deu tal visão dos seus pecados e da sua ruinosa condição que ele voltou para sua casa com o inferno em sua consciência. Seu pai notou a depressão de seu filho e o trancou num quarto do segundo piso da casa para impedi-lo de ir à igreja no domingo seguinte. Love amarrou uma corda na janela, desceu por ela e foi para a igreja. Suas anteriores convicções de pecado se aprofundaram e logo ele foi convertido. Contra os desejos de seu pai, mas com o incentivo de Ebury, Love foi admitido no Newry Hall, Oxford, em 1635, e obteve um grau de bacharel em 1639. Love mudou-se então para Londres e se tornou capelão de Sheriff Arne. Conheceu a protegida do xerife Mary Stone, filha de um negociante de Londres. Desposou-a e os Loves tiveram 5 filhos, 2 meninas que morreram em tenra idade e 3 meninos. Um filho nasceu 13 dias após a morte de Love. Love foi o primeiro clérigo a recusar-se a subscrever os cânones do arcebispo Laud em 1640. Esse ato resultou em sua suspensão, mas pouco antes de ser efetivada a suspensão, Love recebeu o chamado da paróquia de St. Anne e St. Agnes, dentro de Aldergate, em Londres. Mas o bispo de Londres não permitiu que Love aceitasse esse convite porque Love não tinha sido ordenado. Presbiteriano firme, Love declinou da ordenação episcopal. Foi para a Escócia em busca da ordenação presbiteriana. Porém, esta lhe foi recusada porque ele não tinha recebido convite de nenhuma igreja ali. Regressando então da Escócia em 1641, Love foi posto na prisão por causa do sermão que pregou em Newcastle, denunciando os erros do livro comum, de oração comum, e as cerimônias supersticiosas da Igreja da Inglaterra. Por alguns meses, Love pregou a grandes multidões através das barras da prisão. Finalmente foi transferido para Londres, julgado na corte do rei e absolvido. Love voltou para Oxford em 1642 para adquirir o grau de mestre em artes, mas foi expulso da universidade por sua não conformidade. Quando irrompeu a Guerra Civil, ele foi feito capelão no regime do coronel John Vann. Love foi pregador da guarnição do Windsor, ministrando a muitas pessoas durante a peste. Alguns líderes políticos se ofendiam com os sermões de Love, enquanto que os de persuasão puritana geralmente ficavam bem impressionados. William Twiss, posteriormente presidente da Assembleia de Westminster, ficou tão comovido com a pregação de Love que o convidou para morar em sua casa e usar sua biblioteca, se bem que isso efetivamente nunca se ocorreu. Love, afinal, foi ordenado como presbiteriano em 1645, na St. Mary's, em Londres, o que o habilitou a trabalhar como pastor em St. Anne's e St. Agnes. Depois de pregar ali durante 3 anos, Love tornou-se ministro de St. Lawrence, aproximadamente 200 metros da igreja de St. Anne. Ele ganhou grande reputação por sua eloquência e vigor na pregação. Apesar de continuar a causar ofensas aos independentes, Love foi um dos mais jovens membros da Assembleia de Westminster, mas não foi muito ativo nos procedimentos ali seguidos. Seu comparecimento foi esporádico. Love foi detido no dia 2 de maio de 1651 pelas forças de Oliver Cromwell, por alegado envolvimento com presbiterianos da Escócia que estavam levantando
dinheiro para a restauração da monarquia sob Charles II. Love negou a acusação, mas ele foi julgado e condenado por traição, pelo que passou a ser conhecido como complô de Love. A mulher de Love e inúmeros amigos, inclusive vários ministros proeminentes de Londres, intercederam em seu favor, mas não adiantou. Apaixonados, independentes republicanos estavam determinados a destruí-lo. Love foi decapitado na Tower Hills, Londres, no dia 22 de agosto de 1651, com 33 anos de idade. Os presbiterianos se dividiram sobre a questão. Alguns se inflamaram e consideraram Love como um heróico mártir. Outros simpatizaram menos com a causa de Love. Por fim, os escoceses e alguns ingleses, como Love, ficaram decepcionados com a suposta adesão de Charles II à aliança. Até mesmo Thomas Watson, que em certa medida esteve envolvido com Love no complô, mais tarde mudou de pensamento sobre o caso. No comovente discurso feito do patíbulo, Love respondeu às acusações feitas contra ele e conclamou aos cidadãos de Londres a cuidarem dos seus ministros piedosos e a amá-los. O xerife Tichborne deu-lhe permissão para orar. Então Christopher Love orou. Gloriosíssima e eterna majestade, tu és justo e santo em tudo o que fazes aos filhos dos homens. Embora suportastes que os homens condenassem teu servo não te condenará. Ele te justificará, apesar de o eliminares no meio dos seus dias e no meio do seu ministério, bendizendo teu glorioso nome, porque, embora seja tirado da terra dos viventes, não apagastes do livro da vida. Ó tu, Deus bendito, a quem tua criatura tem servido, que fez de ti sua esperança e sua confiança desde a sua juventude, não abandones agora, quando ele está sendo levado para perto de ti. Agora ele está no vale da sombra da morte. Senhor, peço-te que sejas vida para ele. Sorri para ele, enquanto os homens olham para ele com desdém. Senhor, tu firmaste esta persuasão em seu coração, que tão logo o golpe separe sua cabeça do seu corpo, ele estará unido à sua cabeça no céu. Bendito seja Deus por teu servo morrer firmado nestas esperanças. Suplicamo-te, ó Senhor, que penses em tuas pobres igrejas. Ó, que a Inglaterra viva sob as tuas vistas. E ó, que Londres seja uma cidade fiel a ti. Que a justiça esteja entre os seus habitantes. Que a paz e a abundância estejam dentro dos teus muros e a prosperidade dentro de suas habitações. Senhor, cura as rupturas destas nações. Faz a Inglaterra e a Escócia como um só bordão em tuas mãos. Que Efraim não tenha ciúmes de Judá, nem Judá persiga Efraim, mas que ambos voem sob os ombros dos filisteus. Ó, que os homens da religião protestante, engajados na mesma causa e da mesma aliança, não se deleitem em derramar o sangue uns dos outros, mas se enganjem contra os adversários comuns da nossa religião e da nossa liberdade. Deus, tem misericórdia de todos os que te temem. Pensa, ó Senhor, em nossos irmãos do reino da Escócia, que guardam a nossa aliança. Mantenha em nossos irmãos fiéis a ti e não permita que aqueles que os invadirem se espalhem por toda a sua terra. Impede o derramamento de mais sangue de cristãos, se isto parece bem aos teus olhos. Após a oração pública, Love agradeceu ao xerife e disse: do cepo eu vou para o seio de meu Salvador. Love chamou o carrasco e deu-lhe uma gorjeta para animá-lo, a decapitá-lo, com um só golpe. Love caiu de joelhos e disse: deito-me repleto de conforto, como se me deitasse em meu leito. Em meu leito desfruto breve sono, mas esta morte é um longo sono, onde vou repousar no seio de Abraão e nos braços do Senhor Jesus Cristo. Suas últimas palavras, antes de pôr sua cabeça no cepo, foram:
Bendito seja Deus por Jesus Cristo. Thomas Menton, colega presbiteriano e bom amigo de Love, pregou nos funerais de Love e a um enorme auditório. A mulher de Love escreveu 140 páginas de memória acerca do seu marido. Sua família o via como um Moisés por sua mansidão e como um Jó por sua paciência, escreveu ela. Ele viveu tanto tempo dentro do céu que não pôde viver muito tempo fora dele. Que nós possamos, irmãos, por meio da vida deste irmão tão fiel a Cristo e à palavra de Deus e ao glorioso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos também sermos verdadeiros cristãos que desejam a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Que por mais que vivamos em dias difíceis, tenebrosos, saibamos que aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, Ele é poderoso para nos guardar e de nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. E para que também, irmãos, possamos permanecer fiéis, assim como os puritanos, assim como os reformadores, pré-reformadores, viveram para a glória de Deus, que nós, por intermédio da palavra de Deus, pela graça de Deus, pela aplicação da palavra de Deus no nosso coração, do Espírito Santo, que possamos também viver, irmãos, para a glória de Deus. E possamos viver como Christoph Love viveu, tão somente para a glória de Deus. Só lhe deu glória.